Galera, vamos agora fazer dois exemplos do contrário. No vídeo anterior eu mostrei para vocês como que sabendo a função horária eu consigo construir os gráficos, tanto para o movimento progressivo quanto para o movimento retrógrado. Vamos agora fazer o contrário. Vamos fazer esse exemplo aqui, em que ele me fornece o gráfico do espaço por tempo para o movimento, e a partir do gráfico eu vou determinar a função horária. Então é o processo contrário do que a gente acabou de fazer, beleza? Então olha o exemplo. O gráfico abaixo corresponde ao movimento uniforme de um corpo. Determine a função horária desse movimento. Então tá aqui o nosso gráfico, o gráfico que a gente tem que analisar aqui agora, tá bom, pessoal? Bom, primeira coisa que a gente enxerga é que esse gráfico ele é uma reta crescente. Se ele é uma reta crescente, a gente sabe que isso aqui corresponde a um movimento progressivo. Quer dizer que nossa velocidade ela vai ser positiva, não é isso, pessoal? Bom, a função horária do movimento uniforme, a gente lembra que tem essa cara, espaço final igual a espaço inicial mais a velocidade vezes o tempo. E a gente lembra que para construir essa função, eu preciso de duas informações apenas. Eu preciso do espaço inicial do movimento e eu preciso da velocidade do movimento. Então vamos agora determinar essas duas coisas, o espaço inicial e a velocidade. Sabendo esses dois valores, a gente consegue construir a função horária do movimento. Pessoal, de novo, função não quer dizer número. Então, nossa resposta vai ser o espaço dependendo do tempo, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa, o espaço inicial é muito simples, pessoal. Vamos olhar aqui para os pontos do gráfico. Para resolver esse problema, eu preciso conhecer pelo menos dois pontos, tá, gente? Dois pontos do gráfico são importantes. Eu conheço esse ponto e eu conheço esse ponto. Vamos analisar cada um deles. O primeiro ponto que eu conheço é o menos 10. Como assim menos 10? O que esse ponto aqui está me dizendo? Ele está me dizendo o seguinte, quando o tempo é zero, o espaço vale menos 10. Então a gente pode anotar isso aqui, Quando o tempo é zero, o espaço vale menos 10. É isso que esse pontinho aqui está me dizendo. Só que, pessoal, se esse aqui é o espaço quando o tempo é zero, ele já é o meu espaço inicial. Então, essa informação do espaço inicial a gente já tem aqui logo de cara, facilitou a nossa vida. Está aqui. O espaço inicial do movimento vale menos 10 metros. O primeiro ponto já me disse isso. Bom, o segundo ponto que eu conheço agora, ele vai ser importante para que eu consiga determinar a velocidade. E a gente pode determinar essa velocidade de duas maneiras. Eu vou mostrar as duas aqui e vocês escolhem a que vocês preferirem, tá bom? Então, o próximo ponto que a gente tem é esse pontinho aqui, pessoal. O que esse ponto está dizendo para a gente? Quando o tempo é 2, está aqui, esse gráfico não está nem para cima nem para baixo nesse ponto, ele está em cima do eixo. Então, quando o tempo é 2, o espaço vale 0, ele está na origem dos espaços. Então, está aqui meu par ordenado. Quando o tempo vale 2, o espaço ele vale 0. Beleza? Então, tenho dois pontos. Esse aqui eu já usei, ele me forneceu a informação de que o espaço inicial é menos 10. E esse aqui vai me ajudar a encontrar a velocidade. Vamos fazer isso, pessoal, olha só. Eu vou pegar a função horária e vou escrever ela. Só que no lugar do espaço inicial, eu já sei que ele vale menos 10. Então, eu coloquei aqui, no lugar do espaço inicial, menos 10. E o resto eu repeti, espaço final igual a menos 10, que é o espaço inicial, né? Mais a velocidade vezes o tempo. O primeiro jeito que a gente pode fazer para encontrar a velocidade é substituir nessa funçãozinha aqui, que ela está incompleta, a gente pode substituir nela os valores do meu segundo ponto. O que isso quer dizer? Eu posso pegar essa função incompleta, no lugar do espaço eu coloco 0, e o espaço ele é 0 quando o tempo vale 2, e no lugar do tempo eu coloco 2. Olha só como é que fica. No lugar do espaço coloquei 0, no lugar do tempo coloquei 2. Que é o que me diz esse pontinho aqui, que a gente marcou. E aí, pessoal, se você olhar para a expressão que sobra, tem apenas uma incógnita, que é a velocidade. Então, a gente pode resolver essa expressão e encontrar a velocidade. Olha como é simples. Esse menos 10, pessoal, quero isolar a velocidade, né? Então, vamos isolar a velocidade aqui.
Menos 10 está negativo, passa para o outro lado, positivo. Vai ficar 10 é igual ao que sobrou do outro lado, que é a velocidade vezes 2. Então, 10 igual a velocidade vezes 2. O 2 está multiplicando minha velocidade, vai passar para o outro lado, dividindo, não é isso, pessoal? Então, a velocidade vai ficar 10 dividido por 2. Pessoal, o 2 vai para o denominador, né? 10 dividido por 2 dá 5. Galera, espaço está sendo medido em metros, tempo está sendo medido em segundos, então a velocidade é medida em metros por segundo. E está aqui, achamos a velocidade, 5 metros por segundo. Pessoal, essa é a primeira maneira. O que a gente fez? Eu peguei a função horária, coloquei nela o valor do espaço inicial que eu já sabia, que é o menos 10, e coloquei os valores do meu segundo ponto no lugar do espaço. Quando o espaço é 0, o tempo vale 2. E aí resolvi a expressão e achei a velocidade. A outra forma de achar a velocidade nesse problema é usando a equação de velocidade média. Lembrando que no movimento uniforme, como a velocidade é constante, a equação de velocidade média também é válida para a velocidade instantânea, que a gente viu em alguns vídeos anteriores aí, tá bom? Como que a gente resolve, como que a gente acha a velocidade usando essa equação? É só a gente olhar para o movimento, olha só, pessoal. Olhando o gráfico, dá para a gente ver que esse cara ele começou o movimento dele no menos 10 e em 2 segundos ele chegou no espaço 0. Então eu tive esse deslocamento aqui, eu fui do menos 10 até o 0. Do menos 10 até o 0. Quanto que eu andei do menos 10 até o 0? Ora, do menos 10 até o 0 a gente anda 10 metros, não é isso? Então eu me desloquei 10 metros aqui. Isso é meu ΔS, é o meu deslocamento. Quanto tempo eu gastei para fazer isso? Ora, eu gastei 2 segundos, né? Eu estava no 10 quando o tempo era 0, no menos 10 quando o tempo era 0, e eu cheguei no espaço 0 quando o tempo valia 2 segundos. Então está aqui o tempo gasto para esse deslocamento, 2 segundos. Então eu tenho meu ΔS e eu tenho meu ΔT, meu deslocamento e meu tempo gasto. E a gente substitui aqui. ΔS vale 10, tempo gasto vale 2, e 10 dividido por 2 também dá 5 metros por segundo. Mesmo resultado, né, pessoal? A velocidade é uma só. E agora que eu sei o espaço inicial e a velocidade, a gente consegue construir a função horária completa. É só substituir esses dois valores. Então, está aqui nossa função horária. Espaço final é igual a menos 10, que é meu espaço inicial, mais a velocidade, que a gente achou 5, vezes o tempo t. É uma função do espaço dependendo do tempo. Com essa função, eu consigo saber qual vai ser o espaço em qualquer momento, para qualquer valor t. E essa é a resposta do nosso problema. Beleza? Bom, vamos fazer agora mais um exemplo. Um exemplo agora com 2 corpos, galera. Olha só. No gráfico, exemplo 5, tá? No gráfico abaixo, pessoal, perdão, devia ter corrigido, na verdade é o gráfico ao lado, mas tudo bem. Temos os dados obtidos durante o movimento simultâneo de 2 carros. Faltou um R aqui também, galera. Então é carros, não é carros, beleza? Carros. A e B, numa mesma trajetória. Então agora eu tenho 2 corpos. Está aqui o gráfico do corpo A, é o de azul, e está aqui o gráfico do corpo B, é o de preto. Então ele quer que eu determine o seguinte, letra A velocidade de cada um dos carros. Pessoal, eu vou usar o segundo método do exemplo anterior, tá? Para achar a velocidade. Eu vou usar ΔS sobre ΔT, beleza? Então, letra A, eu vou usar ΔS sobre ΔT. Primeiro eu vou analisar a velocidade do corpo A. O que a gente enxerga por corpo A? A gente enxerga o seguinte, no instante 0, ele está bem aqui, no espaço 50. E no instante 50 segundos aqui, quando o tempo vale 50, o gráfico está me dizendo que o A chegou no espaço 60 metros. Então ele foi desse ponto até esse ponto. Isso quer dizer que o espaço saiu dos 50 metros e foi para os 60 metros. Pessoal, dos 50 metros para os 60 metros, significa que eu andei 10 metros, não é isso? Então aqui eu tenho um deslocamento correspondente a
10 metros. E quanto tempo eu gastei para fazer isso? Eu gastei 50 segundos aqui. Então, pessoal, tá aqui, ó. Ele deslocou 10 metros em 50 segundos. Tranquilo? Pessoal, 10 dividido por 50 dá 0,2 metros por segundo. É a velocidade do corpo A. Tudo bem? Vou fazer a mesma coisa agora para o corpo B. Pensando agora no corpo B, ele parte, mesma equação, tá? Ele parte do zero e no mesmo intervalo de tempo, 50 segundos, ele chega no espaço 60 metros. Então o B, galera, ele não andou só 10 metros, ele andou 60 metros, no mesmo intervalo de tempo de 50 segundos. Então o B está mais rápido, ó. Ele anda 60 metros em 50 segundos. Pessoal, quando a gente divide 60 por 50, isso dá 1,2 metros por segundo. Então, está aqui a velocidade do A, está aqui a velocidade do B. Tranquilo? Bom, vamos resolver agora a letra B. A letra B, ele quer saber o instante em que ocorre, em que há a ultrapassagem. Instante é o tempo em que o corpo B ultrapassa o corpo A. Pessoal, percebam, por que eu estou dizendo que o B que ultrapassa o A? O B estava lá no espaço zero, e o gráfico dele a gente vê que é mais inclinado, quer dizer que ele estava mais rápido, né? Então esse gráfico está dizendo para a gente o seguinte, o corpo B estava correndo atrás do corpo A. E depois de 50 segundos ele consegue alcançar. Então ele demora 50 segundos para alcançar o A exatamente nesse ponto aqui, ó. Então a ultrapassagem ocorre quando o tempo vale 50 segundos. Aí não tem nem que fazer conta, é só olhar para o gráfico que a gente encontra qual é o momento em que ocorreu a ultrapassagem. E onde eles estavam quando o B passou pelo A? Ora, eles estavam no espaço 60 metros, que é o que ele me pergunta na letra C, ó, a posição em que ocorre essa ultrapassagem. A ultrapassagem ocorre no espaço 60 metros. Então, está aqui. Eles se encontram quando o espaço vale 60 metros. O B encontra o A e ele passa pelo A nesse espaço, nesse instante. E terminou o exemplo. Muito simples, pessoal.